para ouvir aquilo que Ele quer de nós. Deus quer contar conosco, basta abrirmos o coração. Queria que você, junto com o Ministério da Música, Ministério Adonai, queria pedir para que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração de uma maneira muito especial, muito verdadeira para com Deus, e cantasse o refrão junto com o Ministério Adonai: a nós descei divina luz. Peça para você, para que o Espírito Santo possa descer sobre você, para que não seja apenas mais um dia, e sim seja o dia da sua graça, o dia do seu encontro. Amém? Vamos lá? No Ministério. A nós descer Cante junto. Divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Mais uma vez, a nós descer. Nós descer divina luz. Peça, a nós descer divina luz. Nós descer divina luz. Em nossas almas acender Em nossas almas acender o amor de Jesus. o amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Mais baixinho agora, a nós descer. Divina luz. A nós descer divina luz. Isso, vai cantando esse refrão. Nós descer Vai fazendo esse refrão um hino para a sua vida. Descansa o seu cansaço nos braços do Senhor. almas acender. Vai dizendo para o Senhor: eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso ser conduzido por ti, Senhor. Para que eu possa aguentar, para que eu possa suportar, para que eu possa ser luz das nações. Peça. Isso, vai murmurando. Isso, como uma canção de ninar. Isso, vai cantando aí assim, do jeito que o ministério está. Cante você também. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar você também que está em casa, que está nos assistindo, que está participando da Santa Missa através das redes sociais. Quero te desejar uma boa noite, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar o seu lar e que logo você possa estar aqui conosco também. Que o amor de Deus possa alcançar você também nessa noite.
Tema de hoje: Santo Antônio, curai todos os enfermos. Nesta novena, estamos a implorar por milagres pela intercessão de Santo Antônio. E hoje pedimos a cura para todos os enfermos, tanto em vida quanto após a morte. Santo Antônio ficou conhecido como Santo dos Milagres, pois muitos cegos, surdos, coxos e doentes se mostravam curados após suas pregações. Com o cântico de entrada, vamos receber o padre e a equipe litúrgica. Coração apaixonado pelas coisas do Senhor, a riqueza põe de lado, encontrou maior valor. Os caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Os caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Conhecendo Deus amor, pelo estudo e pela vida, apontou com destemor qual a luz, qual a saída. Os caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida, perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reúne. Cristo. Prezado Padre Eliton, seja bem-vindo em nossa comunidade. Nós agradecemos o convite, aliás, o convite que fizemos, o senhor aceitou de estar aqui conosco. Acho que todos conhecem o Padre Eliton, né? Ele é filho da terra, é um palmitalense. Aqui em Palmital nós temos vários padres e um deles é você. Seja bem-vindo e obrigado pela tua presença no nosso tríduo que estamos iniciando. Aliás, já iniciamos, hoje é o quinto dia. Obrigado, Padre Luiz Fernando, pelas palavras. Agradeço também a acolhida de vocês, irmãos e irmãs, a todos que nos acompanham também pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio. É uma alegria poder voltar a este lugar, na qual eu pude viver uma iniciação à vida cristã. E foi nessa igreja que eu recebi a Santíssima Eucaristia pela primeira vez. Então, uma alegria poder presidir a Eucaristia na igreja na qual eu também fui nutrido na fé e nutrido com o corpo e o sangue do Senhor pela primeira vez. Que nós possamos então participar desta Eucaristia, agradecendo ao Senhor pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho de Santo Antônio, que é um santo que nos inspira justamente a viver a fé. E o santo sempre é uma inspiração. Eu costumo dizer que o santo é um irmão mais velho que nos antecedeu e nos dá exemplo de vivermos
a fidelidade a Jesus Cristo. Então, que possamos realmente, junto com Santo Antônio, ele celebrando a Eucaristia Celestial na eternidade, nós aqui na terra ainda nos véus do sacramento, podemos nos unir à Igreja Celestial. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Vamos receber a aspersão com água benta, que recorda o nosso batismo, e água que nos purifica dos nossos pecados. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Oremos. Pelas intenções que trazemos em nossos corações e estas que serão apresentadas pelos falecidos, 21 anos de Frederic Ramos Figueiredo, Virgínia Veranese Ramos, José Varonese Ramos e Mercedes Moleiro. Também colocamos no altar do Senhor, por intenções particulares, pelas pessoas que pediram as nossas orações, pela saúde de Luiz Jerônimo Gonçalves Claudecir, Cristiano, Amanda, Rafael, Cássia Aparecida da Cruz Faria, Ângela Maria Silvestre de Moraes, Valdir Jangarelli, Geni Alves e José Olante Pires, por todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Aos discípulos e discípulas do reino, cabe alimentar, com sua presença ativa e transformadora, toda a humanidade. Acolhamos a palavra do Senhor, que nos ilumina e dá sabedoria aos pequeninos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos asseguro pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber,
eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. 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 Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Senhor, voltai-vos para mim, tende piedade, como fazeis para os que amam vosso nome. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Conforme a vossa lei, firmai meus passos, para que não domine em minha iniquidade. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Aleluia, aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondida numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, é com alegria que nós estamos reunidos para celebrar mais um dia da trezena em louvor ao padroeiro desta comunidade paroquial, Santo Antônio, na qual todos nós, não somente paroquianos desta paróquia, têm um grande apreço e amor a Santo Antônio, mas o mundo católico é o santo mais conhecido. Tanto é que em alguns países, principalmente na Itália, é curioso, isso o padre Luiz Fernando deve saber disso, mas é uma disputa entre os portugueses e os italianos, né? Até no missal tem assim uma curiosidade, né? Santo Antônio de Pádua ou entre parentes de Lisboa, né? Então ele é tão querido, tão nosso, tão irmão nosso, que a gente tem essa disputa, né? Quem é mais próximo. Sabemos, vocês conhecem bem a história melhor do que eu, né? Que ele é nascido português, lisboeta, mas faleceu em Pádua, na Itália. Tanto é que na Itália, Padre Luiz Fernando, não sei sabia disso, mas quando se fala assim, il santo, quer dizer, o santo, não precisa falar Santo Antônio, fala il santo, já sabe que é Santo Antônio, não é? Ele fala il santo, não precisa il Santo Antônio, não, é santo, já sabe que é Santo Antônio, de tão querido que ele é. E não somente invocado, porque é o santo casamenteiro, né? Ficou essa pecha do santo, né? Mas é porque ele é um homem voltado para Deus, totalmente a sua vida, né? Eu tive a oportunidade em 2014 ir em Portugal, no lugar onde que ele nasceu, né? Na época era a casa, né? Mas hoje é uma igreja, e é muito bonito porque me reportou justamente a minha história aqui, né? Da paróquia, né? Enquanto era a igreja Santo Antônio, que era da paróquia São Sebastião. Então é um santo muito próximo, porque ele viveu como nós há mais de 800, 900 anos atrás, mas ele é muito próximo, muito querido a nós, né? E hoje o tema dessa trezena é Santo Antônio, curai todos os enfermos, né? As histórias que se contam, né, de Santo Antônio, né, que ele era um grande taumaturgo. Que palavrão que é esse, taumaturgo? Taumaturgo é algo que realiza milagres, de tudo aquilo que Santo Antônio viveu, né? E muitos relatos também têm de curas na vida de Santo Antônio e depois da morte dele, pela sua intercessão. Mas ainda nesses tempos que nós vivemos, de tantas incertezas, de tantos medos, mas é importante a gente olhar para o santo e invocá-lo não somente nos momentos de necessidade. O santo, ele é um exemplo para vivermos a cura do interior do nosso coração,
Hoje, pelo avanço da ciência, nós sabemos, né, infelizmente nós estamos no meio dessa pandemia ainda, né, tantas pessoas, intenções que nós colocamos pelos falecidos, pessoas próximas a nós, mas existem outras ordens de doenças também, que a gente precisa pedir cura também, cura dos sentimentos. Há muitos sentimentos que deixam a gente adoentado também, né? Mágoa, ódio, ressentimento, vingança, revide, isso daí não faz bem, também é uma doença. Às vezes a gente só fica preocupado com a doença física, claro que ninguém quer ficar doente, mas se esquece da doença da alma também, a doença espiritual, né? Aquele que está frio espiritualmente, né? Que a gente chama de assídia. O que é assídia? É uma frieza espiritual, uma tibieza espiritual. Então a gente precisa também pedir essa cura ao Senhor por intercessão de Santo Antônio. E também a doença que é justamente, hoje em dia, tantas doenças psicossomáticas, né, psicológicas, né, depressão, quanta pessoa sofre de depressão, né, síndrome do pânico. É claro que nós devemos lançar mão da ciência também, né? Deus cura, mas Ele age na sua cura através da medicina, dos médicos, e não entrando na questão que a gente está vendo tão polarizada hoje, mas a gente saber que Deus deu a capacidade da medicina e inteligência para o ser humano para tirar o sofrimento do outro também, inclusive as doenças psicológicas também, né? Todo o ser humano é um todo. E é por isso que nós nos aproximamos da Eucaristia como remédio. O Papa Francisco, domingo, na oração do Ângelus, ele disse que a Eucaristia não é prêmio para os santos, é remédio para os doentes. Então a Eucaristia, claro, tem que ter as predisposições internas para a gente receber os frutos da Eucaristia. Claro, com certeza. Mas saber que a Eucaristia é um remédio. Só que se a gente não toma cuidado, por exemplo, quando o médico prescreve um remédio para a gente tem que tomar certinho, não é verdade? Você toma lá de vez em quando, esqueci de tomar um remédio, não vai fazer efeito. A Eucaristia também. De vez em quando eu vou à Eucaristia. Não que o remédio é fraco, não, é o doente que é ruim. Porque não faz a prescrição correta, né? Principalmente os homens, né? Muitas vezes são arredios a médico, né? Mas é preciso a gente cuidar-se, curar-se nesse sentido. Então a Eucaristia para nós é esse grande remédio que cura muitos males, mas é preciso a gente também se predispor para que os efeitos da Eucaristia sejam realmente eficazes. Não basta simplesmente a gente, comunguei, está tudo resolvido. Não, mas a gente precisa colaborar com a ação de Deus em nós. A primeira leitura que nós ouvimos, extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos fala justamente disso, que nós devemos viver uma vida como sim e não, sim e não, um pé em cada barco, como a gente diz. Eu vou fazer de qualquer jeito aí. O ensinamento que vos transmitimos, diz Paulo, não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, e coloca os seus companheiros Silvano, Timóteo e Paulo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Uma das consequências da nossa vida que muitas vezes a gente fica perdido é justamente isso, essa incoerência, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Outro dia, eu lendo um texto, achei muito interessante, falava a respeito disso, das pessoas que muitas vezes criticam as pessoas que não vêm à igreja. Eu não vou na igreja lá porque é um bando de pecadores, todo mundo faz errado. Aí o texto continua dizendo, mas aqueles que vão à igreja pelo menos escutam, e você? Entenderam o que o padre quis dizer? Pelo menos a gente está escutando. E aqueles que nem escutam, né? Então, é claro que é um compromisso e é um comprometimento nosso que ouvimos mais ainda. Ser sim a Deus. Ou seja, sim à vontade dEle. Deus ofereceu todas as possibilidades de salvação para nós. Mas muitas vezes nós dizemos não a Deus. Então, a leitura do apóstolo quer nos ensinar justamente que ele nos escolheu e nos fez seus filhos através do santo batismo e nos marcou com o seu selo
e nos adiantou com este Espírito derramado em nossos corações. Então nós não valemos pouca coisa, nós valemos muito. Mas é preciso que a gente viva uma vida de coerência, de ser sim a Deus, e não somente por ouvir dizer, por palavras. Santo Antônio tem uma frase que até a gente sempre repete isso aqui, tanto é que tem uns lemas na camiseta, né? Cessem as palavras e falem as obras. Santo Antônio, ele é um homem que viveu essa coerência de ser sim a Deus. Tanto é que ele é intitulado doutor evangélico, por quê? Porque ele era um homem humilde e não se fazia de arrogante, porque era inteligente. Deus lhe deu a graça da sabedoria, né? Mas ele colocou esta sabedoria, essa inteligência a serviço dos seus irmãos. Se eu não me engano, foi o primeiro professor de teologia da ordem dos franciscanos. Ele ensinou, né, a teologia, a ciência, a razão, mas não como forma de se colocar acima do outro, não, mas se colocou a serviço do outro, a inteligência a serviço dos irmãos. Esse exemplo que Santo Antônio também traz a nós, de coerência de vida. E o evangelho que nós ouvimos é a continuação do Sermão da Montanha, que é o grande ensinamento de Jesus no evangelho de Mateus, como o seu público-alvo, né? Os seus ouvintes, os seus leitores, eram judeus convertidos ao cristianismo e tinham a Torá, antes de se converter, os 5 primeiros livros da lei como importante. A Torá são os 5 primeiros livros. E no discurso de Mateus são também os 5 primeiros livros, os discursos, os grandes discursos de Jesus. E um deles, o primeiro, é o Sermão da Montanha. Então, Jesus é o novo Moisés, que senta-se sobre a montanha para ensinar, ao alto da montanha para ensinar os seus discípulos. E hoje ele nos dá esse ensinamento que é muito conhecido nosso, uma comparação que Jesus faz aos discípulos e a nós, não somente aqueles que estavam ouvindo naquele momento, mas a nós. Vós sois o sal da terra. O sal, nós sabemos que ele tem uma capacidade importante, 2 capacidades, 2 características. Primeiro, de conservação. Quem é um pouco mais antigo, né, mais experiente na vida, lembra que não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira. O que fazia conservar-se a carne, os alimentos? Era salgado, né? Colocava naquelas latas de gordura, de porco, não era assim? Deixava lá dentro e conservava, não tinha geladeira, né? Então o sal tem essa capacidade de conservar, de manter o alimento. Uma característica que também nós podemos interpretar desta palavra de Jesus: conservar a fé. O sal é um conservador da fé também, de conservar a fé, e que muitas vezes hoje nós queremos e nós vemos que vai não se conservando. Tantas coisas que vão tentando, né, não conservar. Tantas coisas que vão roubando, tentando roubar a nossa fé. A gente vê, é só sair, a gente vê quantas coisas aí, né? Discursos contrários. Isso é coisa retrógrada, é coisa antiga. Não, isso é coisa de... Não. Nós somos chamados a conservar a fé. E aqui tem a outra característica do sal, de dar sabor, né? Que aquilo que Nosso Senhor falou: se o sal se tornar insosso, sem sabor, com que o salgaremos? Quem vai cozinhar sabe muito bem que o sal ele tem que ter um tempero. O tempero significa uma medida certa. Se coloca pouco, a comida fica sem graça, não tem gosto. Se colocar demais, quem tem pressão alta passa mal, haja água, né, depois, né? Então, o sal ele é para realçar o sabor do alimento, né? Não é para se entupir de sal, né? Depois a pressão vai lá para cima. Mas a característica principal do sal é dar sabor. Se ele se torna insosso, o que serve? Senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Na antiguidade, um lugar que não era para nascer mais nada, eles jogavam sal. Onde se cai o sal, queima e não nasce mais nada. Por exemplo, lá na Terra Santa, em Jerusalém, tem o Mar Morto, né? É uma alta quantidade de sal que tem na água, que não tem nada em volta, não tem vida, não tem peixe lá,
porque é muito alto o grau de conservação de sal, né? Mas o sal tem essa característica de conservar e de dar sabor. Nós, como cristãos, somos chamados a conservarmos, a sermos conservadores no sentido bom da palavra, viu, gente? Não no sentido ruim, né? Para que nós possamos realmente dar testemunho da nossa fé e dar sabor. Não é um cristão insosso, sem sal. Nas nossas realidades nós vemos que tem muitos cristãos e nós muitas vezes corremos esse risco de sermos insossos, de não vivermos a nossa fé, de não testemunharmos a nossa fé. Às vezes tem gente que fala mal da nossa igreja, fala mal daquilo que é importante para nós, e a gente não se defende, não simplesmente para atacar. Não é isso. Se alguém xinga alguém que é muito importante para nós, a gente se condói, a gente não gosta. E por que muitas vezes a nossa fé é tão, tripudiada, tão desvalorizada? É preciso que a gente também conserve aquilo que é bom na nossa fé e dê o sentido do sabor. Depois Nosso Senhor dá esta comparação bonita, que nós somos a luz do mundo. A luz, ela tem a capacidade de justamente clarear as coisas. E Nosso Senhor mesmo fala, ninguém acende uma lâmpada ou uma vela e coloca debaixo, ela tem que ser colocada em cima, para que ilumine a todos. A luz artificial é isso, é para iluminar, para clarear as coisas. Eu fico imaginando, no tempo do Natal, como é que é bonito a gente ver, muitas luzes, na época do Natal, Só que uma luzinha só, ela não chama atenção, mas ela faz diferença. Agora, aquele monte de luzes, ela embeleza uma fachada de uma igreja, a casa, a árvore de Natal. Nós também somos chamados a ser esses pequenos luzeiros. Mas é importante que a gente, e aqui quando o Nosso Senhor fala que esta luz tem que ser colocada e brilhar para todos os que estão na casa, não é um sentido de arrogância. Olha, eu sou cristão aqui, eu sou... Não. Aqui Nosso Senhor está falando que o seu testemunho, o seu modo de se comportar, o nosso modo de viver a fé, deve ser um testemunho para os outros. Santos e santas da igreja sempre se perguntaram diante do Senhor, como Santo Antônio também se perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? É ser luz, para que vejam as vossas boas obras as pessoas e louvem vocês. Olha como aquela pessoa é generosa. Não. É para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o elogio não é para nós. A gente vive num tempo em que às vezes tem muita gente que quer os seus confete serpentina jogado em cima de você. Olha como aquela pessoa... Tem gente que às vezes fala assim, padre, eu fiz tanto por aquela pessoa e ela nem me disse um muito obrigado, então fica feliz que você fez certo. Às vezes a gente fica atrás de recompensas, de tapinhas nas costas. Isso não é cristão. Se você não foi reconhecido, foi até desprezado, fica feliz. Se você fez o bem e não foi reconhecido, melhor ainda. Louvem o vosso Pai que está nos céus. É claro que um elogio faz bem, mas a bajulação, não. Se a gente fica procurando bajulação, e tapinhas nas costas, a gente não vai muito longe, não. A gente está sendo, adulterando aquilo que Jesus, que o Senhor quer de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos realmente viver esse Evangelho na concretude da nossa vida, nas nossas atitudes, como Santo Antônio viveu. Celebrar a festa de um padroeiro, de um santo, a gente pode recorrer e deve recorrer a ele, como na nossa fé católica nós cultivamos e cultuamos? Claro que sim, ele é intercessor. Mas a verdadeira devoção a um santo é imitar as suas virtudes. Toda vez que a gente olha para um santo, de modo particular Santo Antônio, é para a gente espelhar nele as virtudes que ele viveu, da humildade que ele viveu. Um homem inteligente, mas que fez os serviços mais humildes no convento, como franciscano. Não queria ostentação. Foi um homem que falou de Deus, mas com certeza ele falou, e segundo a tradição, ele foi um homem que pregou muito, pregou a verdadeira fé
e combateu aquelas heresias que não destoavam de Deus, mas que ele foi justamente um homem que fez-se conduzir por Deus, um homem de oração. O que é ser santo nos tempos de hoje? A exemplo dos santos e de modo especial a Santo Antônio, é ser canal de Deus para os outros. Todos nós somos chamados à santidade. E santidade não significa não somente não pecar. Claro, santidade é ter uma vida coerente com a vida cristã. Mas uma característica importante da santidade é ser caminho de Deus para os outros. Muitas pessoas podem se aproximar de Deus ou se afastar de Deus por nós. Já pararam para pensar nisso? Se nós fazemos, pelo nosso testemunho, que as pessoas se aproximem de Deus, amem a Deus, vivam a vida de comunidade na igreja, por nossa testemunho, que bom, mas não precisa se aparecer. Agora pode ser que a gente afaste as pessoas também. Isso não é bom. Então peçamos essa graça ao Senhor, por intercessão de Santo Antônio, para nos curar de um dos piores males que nós cristãos vivemos, uma doença que é a incoerência, que é dizer e não fazer. Então que nós possamos não somente rezar, pedir a intercessão de Santo Antônio pelos enfermos, que a gente precisa, incumbência nossa também, obrigação nossa, mas também que a gente seja promotor de saúde para os outros, saúde de fé, falar bem, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa tolerante, ser uma pessoa que não fica criticando, que não fica julgando, que não fica apontando os outros, mas que ajude os outros a serem cristãos melhores também. Ser santo é isso, é ser um cristão que vive o Evangelho e que ajuda os outros também a encontrar o caminho de Deus. Que por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro dessa comunidade, nos ajude a viver também esta coerência de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, e vamos dirigir ao Senhor nosso Deus as nossas preces, na certeza de que Ele, como Pai amoroso, as acolhe. Após cada oração, nós responderemos: Santo Antônio, rogai por nós. Todos, Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, apóstolo incansável do Evangelho, defendei-nos contra erros e rogai pelo Papa e por toda a Igreja, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, alcançaste de Deus a ressurreição dos mortos, rogai por todos os agonizantes e pelos falecidos, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, que alcançais a saúde para os enfermos, ajudai-nos em nossas doenças e conservai-nos a saúde, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, amigo do coração de Jesus, abençoai as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, médicos, enfermeiros, cuidadores, que tenham paciência, caridade e compaixão, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, que socorrei todo necessitado, assisti-nos em nossas necessidades, dai pão aos que têm fome, proporcionai trabalho aos desempregados e salário digno aos trabalhadores, nós vos pedimos. Rogai por nós.
Nós vamos, nesse momento, concluir a nossa oração, a oração da comunidade, respondendo ao responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que maravilha, Senhor, estar aqui, sentir-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, o pão e o vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa dos cristãos. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Argemiro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram
na esperança da ressurreição, recordemos Frederic Ramos Figueiredo, Virgínia Veranese Ramos, José Vaponese Ramos e Mercedes Moleiro, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco de Assis, padroeiro de nossa diocese, Santo Antônio, padroeiro desta paróquia, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós sua morada.
surge um sincero louvor. Brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus como o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida. Deixa que compreendamos, este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faz vibrando nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces a tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Podemos ficar sentados. Caro Padre Hélito, nós agradecemos a presença do Senhor aqui em nosso meio. Veio a brilhantar a nossa novena em louvor ao nosso santo padroeiro Santo Antônio, né? Como o tema é Santo Antônio, curai todos os enfermos, e de fato nós estamos clamando para toda a humanidade que está enferma, diante desse inimigo invisível que ninguém vê. Mas como eu sempre digo, nós vamos vencer. Até o presente momento somos vencedores, pois o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui juntos celebrando essa Eucaristia, tá bom? Então, nosso muito obrigado, uma salva de palmas para ele. Amanhã, quarta-feira, é o 6º dia da nossa novena. E quem vai estar presente conosco aqui é uma pessoa muito conhecida também. É o Padre Antônio Borek. Foi pároco aqui na São Sebastião por 6 anos. E ele vai estar aqui amanhã presidindo a Eucaristia. E o tema é Santo Antônio, livrai-nos de todas as dificuldades. E como nós encontramos dificuldades na nossa caminhada. Então vamos clamar a Santo Antônio como clamamos hoje, que cure todos os enfermos. Amanhã nós vamos clamar a Santo Antônio que nos livre de todas as dificuldades, tá bom? Padre, nós vamos agora diante da imagem de Santo Antônio e nós vamos fazer a nossa súplica. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Instante em silêncio no seu coração, peça a graça por intercessão de Santo Antônio. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as graças que pedimos. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias. De modo particular vos pedimos, por intercessão de Santo Antônio, para todos os nossos enfermos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jubilosos vos saudamos, grande servo do Senhor, Santo Antônio, nesta vida
nosso protetor. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santa foi a vossa vida, um portento vivo à luz, a vossa arma triunfante, o sinal da Santa Cruz. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Entre os santos que já reinam, glorioso lá no céu, sois constante Deus.